processo de emagrecimento, a perda de massa de gordura em excesso, é o objetivo de muitos de vocês. E as terapias medicamentosas são sim um dos pilares nesse processo de emagrecimento. Ozempic, Saxenda, Mounjaro, Wegovy, essas canetas de emagrecimento que têm perdas de peso semelhantes a cirurgias bariátricas, chamam muito a atenção da população. E aí eu quero aproveitar dois ganchos para justificar o motivo desse vídeo de hoje. O primeiro deles foi essa notícia aqui. Canetas de emagrecimento de R$350 mil são encontradas dentro de cueca em Fortaleza. Isso aqui sinaliza um contrabando de medicações. E, obviamente, as pessoas que vão utilizar não tinham prescrição nem acompanhamento médico. Para isso, a gente vai para esse outro título aqui. As mudanças na composição corporal durante essas terapias medicamentosas, essa perda de peso total, até 60% pode ser uma perda de massa magra e não necessariamente perda de massa de gordura. Então, no vídeo de hoje, eu vou abordar 3 pontos para que você melhore a sua composição corporal e evite, ou ao menos reduza, essa perda de massa magra. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E você... Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, breve parênteses, se você já assiste aos vídeos do canal, já sabe até o que eu vou falar, né? Toda terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Mas a partir de hoje a gente vai ter uma mudança aqui nesse cenário, nesse processo. Toda terça e sexta-feira os vídeos continuarão disponíveis para todos os inscritos do canal. E quarta e quinta-feira serão vídeos que vão ser direcionados para os membros aqui do canal. Você está vendo aqui abaixo que você pode se tornar membro. E existem alguns benefícios adicionais para quem se tornar membro do canal. São graduações desde o faixa branca até o faixa preta, em que você consegue, inclusive, percentuais de desconto tanto nas consultas presenciais quanto por telemedicina. E para mais detalhes, clica aí no Seja Membro e vamos embora, vamos dar sequência aqui a esse vídeo. Primeiro ponto aqui do vídeo, vamos descrever o que é esse GLP-1 e o que significa essa palavra análogo. Análogo significa parecido, parecido a um hormônio que é produzido no nosso intestino por uma resposta à alimentação. Quando você come, quando você consome um alimento, a própria ação física do alimento chegar no seu estômago já começa a sinalizar que algumas porções do intestino te dizer o seguinte: veja, você está comendo. Então, já vamos mandar a mensagem aqui para o nosso cérebro para você ficar com maior saciedade e você reduzir essa oferta de energia, porque você não precisa comer o mundo de uma vez, certo? Então, assim, esse GLP-1, ele vai controlar a entrada de energia no nosso corpo. E indivíduos com obesidade têm uma desregulação entre essa percepção de fome e saciedade. E aí, os cientistas descobriram que tem como você manipular esse hormônio de maneira exógena, ou seja, vamos dar esse hormônio para as pessoas que precisam emagrecer. Esse é o mundo ideal. E a gente tem o mundo real. Pessoal, os artigos que publicaram essas medicações, todos os pacientes que foram avaliados, eles tiveram segmento clínico. Eles tiveram orientações em relação ao aporte de energia, eles tiveram orientações em relação à prática de exercício físico, porque essas medicações, se simplesmente feitas de maneira sem prescrição, sem recomendação de profissionais habilitados, e obviamente sem um bom aporte de proteína e prática de exercício físico, você vai gerar, além de uma perda de massa de gordura, uma perda também de massa muscular, porque você não está simplesmente mantendo o estímulo e dando o aporte de energia, o aporte de caloria suficiente para você ter essa mudança nessa composição corporal. Por quê, pessoal? Uma coisa tem que ser muito clara aqui nesse vídeo. Quando essas medicações foram estudadas e liberadas para o comércio, elas foram validadas em estudos que tiveram a população avaliada
com segmento. E essas pessoas que tiveram essa perda de peso otimizada, elas tiveram orientações nutricionais em relação ao aporte de calorias, a como fazer déficit calórico, quanto de proteína precisavam ingerir. Veja só, todas as pessoas de todos esses estudos, do Wegovy, do Mounjaro, do Saxenda, do Ozempic, tinham a prática regular de exercício físico nas suas semanas, durante toda essa evolução, que a média ali era de 40 até 52 semanas de evolução de acompanhamento. E o que muitos, acabam fazendo é justamente isso. Vai lá na farmácia, compra a medicação, ou então compra no clandestino, como foi a notícia aqui, vai lá, fica tomando a medicação, não faz exercício, não tem um bom aporte de energia, não sabe quanto de proteína que está colocando no seu corpo, e aí, durante esse processo de emagrecimento, vocês vão ter queixa de baixa energia, indisposição, perda de força, alteração de equilíbrio, dificuldade para andar, dificuldade para se deslocar, e aí ficam colocando na conta simplesmente da medicação ou achando que o processo não é para você. Veja só, eu acho que o grande entendimento aqui desse vídeo é que esse processo precisa ser acompanhado por um bom profissional. E aí, sempre eu trago artigos científicos para deixar essa recomendação mais robusta. E nesse daqui, teve uma análise muito interessante de alguns estudos que já foram publicados. E essas análises foram muito interessantes porque tiveram as médias de perda de peso, não só em relação ao número, mas também dessa proporção. As médias variavam até de 15% ou menos dessa perda de massa magra até 60% dessa relação. Ou seja, aquele indivíduo que perdeu 20 quilos, 60% dessa perda não foi de massa de gordura, foi de massa magra. Um grande parênteses aqui. Essa massa magra não é só a massa muscular. Líquidos corporais, o tamanho dos órgãos também reduz quando você tem uma redução desse peso corporal total, e isso tudo entra nessa conta de massa magra, certo? Fecha esse parênteses e vamos continuar aqui. Então, dando seguimento à análise do perfil populacional. A idade média das pessoas era de 45 a 65 anos. Os participantes, eles apresentavam diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, muitas das vezes as doenças concomitantes, ou seja, uma mesma pessoa apresentava tudo isso, ou pelo menos ela apresentava uma dessas três. E o MC médio variava entre 30 e 40. Aqui vem um outro parênteses breve. Eu vejo muitas pessoas utilizando as medicações para dar uma secada. Eu quero perder 2 quilos, 3 quilos. A medicação, esses análogos de GLP-1, eles não foram feitos, estudados e direcionados para esse perfil de população, certo? Então aqui é mais um equívoco, mais um erro do uso dessa medicação, que pode sim gerar uma perda de peso, mas não porque você perdeu massa de gordura, mas porque você está perdendo essa massa magra. E aí você está desenvolvendo uma outra doença, uma outra possibilidade de doença que se chama sarcopenia, que é um músculo, uma massa muscular total de menor volume e de menor qualidade também. Duas informações que eu achei muito interessante e que vale a pena o reforço. Indivíduos que tenham obesidade, eles têm também uma maior massa muscular. Só que não significa que esse músculo é melhor. Significa que esse músculo que está aqui, ele tem uma perda de funcionalidade que o corpo precisa de mais massa para fazer a mesma tarefa, a mesma atividade de indivíduos que não têm a doença. E durante o processo de emagrecimento, a perda de massa de gordura e perda de massa muscular, elas estarão presentes. Isso não significa necessariamente que é um mecanismo negativo. E o segundo ponto é que quando esse excesso de massa de gordura é perdido, você melhora uma coisa chamada de sensibilidade à insulina. A insulina, ela fica mais ativa no seu corpo. E é por isso que você acaba melhorando também o perfil de glicemia média dessas pessoas. E essa insulina, atuando melhor no seu corpo, ela vai reduzir a infiltração gordurosa. A gordura, ela começa a se infiltrar nos seus músculos e isso também vai ter uma alteração
nessa massa, nesse volume total. Está aparecendo aqui uma imagem que eu achei muito interessante. Você tem 4 caminhos nesse processo de emagrecimento. Você tem essa seta vermelha, em que você tem o pior dos cenários, a maior perda de massa muscular proporcional à perda de massa de gordura. Você tem essa setinha aqui amarela, que estaria no intermediário, essa seta azul, que você tem uma manutenção dessa massa muscular alvo, e essa seta verde, em que você tem um ganho dessa massa muscular. E aí, o que diferencia cada um desses 4 caminhos? Vamos nessa! Primeiro deles, ter um segmento com um profissional habilitado. Por quê? Você tem métricas, você tem aferições com bioimpedância, ressonância magnética, medidas de composição corporal, métricas, fita métrica, dobras cutâneas, que falam muito bem, com uma boa acurácia em relação a essa proporção. Não unicamente olhar para um peso de uma balança convencional isoladamente. O segundo ponto é a proporção na oferta de proteínas. De maneira recorrente, eu faço umas analogias aqui no canal. Eu sempre digo que o corpo é uma casa, e nessa casa você tem um constante dano e reparo, dano e reparo. Você construiu uma área maior do que o seu corpo foi feito para sustentar, para suportar. Você está agora reduzindo esse processo. Para que você quebre esse muro e construa um novo muro em uma área menor, você precisa de água, tijolo e cimento. Água é a água que se oferta, o tijolo é a proteína que você come e o cimento é o carboidrato. Então bota água no cimento, sobe um tijolinho em cima do outro, você constrói dessa forma massa muscular. E essa oferta na quantidade de tijolos variou de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso dia. E o terceiro ponto, para a gente finalizar com chave de ouro, prática de exercício físico. Galera, não tem como você manter ou até construir massa muscular sem o estresse, sem o estímulo, sem aquele dano para que gere um reparo. Você precisa de uma tensão, você precisa de um estresse na sua fibra muscular para que ela se mantenha ativa, funcional e de melhor qualidade. Quanto de exercício que precisa ser feito? Igual à população geral. Atividades aeróbicas que você some 150 minutos por semana, já está mais do que perfeito, mais do que bem encaixado. Você pode direcionar, fracionar com dias alternados, segunda, quarta e sexta. Joga nos dias aqui, treinos de força, de resistência, musculação. O exercício aeróbico somado com o exercício resistido, eles se potencializam. E aí, nesse resultado, no nosso corpo, 2 mais 2 vira não só 4, mas vira 10, 20, 30. Tudo depende de como está encaixada essas pecinhas aqui do quebra-cabeça. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas? Joga aqui, vamos ter esse bate-papo. Chegou até aqui, ainda não fez a inscrição? Pelo amor de Deus, você me ajuda, né? Aí você ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos para o próximo.